Eu acho que o Contardo escreveu Psi justamente para mostrar isso. Que ou somos todos loucos, né? Ou que ninguém é louco. Existe uma normalidade das patologias. Né? O mundo está sempre nos perseguindo, de uma maneira ou de outra. Muitas produções, elas conversam muito com o seu tempo, né? E isso, por sorte, acaba se intensificando, né? Do começo de Psi até hoje, quanto que ela tem conversado na questão de saúde mental, que parece que as pessoas estão tratando com mais naturalidade e com maior aceitação hoje em dia, né? Como era o Psi no início, quando ela foi concebida, e como você vê que ela se comporta hoje? Eu acho que, de qualquer jeito, o Psi, desde o começo, é uma série de uma época que não teria sido escrita nos anos, sei lá, 60 ou 70. É uma série depois da reforma psiquiátrica, claramente, em que a doença mental está obrigatoriamente na rua, e na casa e na vida da gente. Enfim, a reforma psiquiátrica produziu isso no mundo inteiro, em alguma medida, mesmo onde ela não foi até o fim, que é, vocês têm que conviver com a diferença psíquica, porque aquilo faz parte da vida humana, faz parte do humano. Eu acho que algo muda realmente com essa temporada, a quarta, porque aí nós nos orientamos em cima de uma, digamos, grande categoria patológica, que é a paranoia, e que é também, eu acho, pelo menos uma das tonalidades dominantes do nosso tempo, não só como patologia de algumas pessoas, mas como patologia da nossa maneira de pensar. O que eu acho é que, se a gente fala sobre isso na televisão, a gente leva isso para muito mais gente. Então a gente vai ter pessoas entendendo o que é o trabalho da psicanálise, porque muita gente acha que quem faz psicanálise é louco, né? Essa é a grande ideia, né? Eu acho que o Contardo escreveu Psi justamente para mostrar isso. Que ou somos todos loucos, né? Ou que ninguém é louco. Existe uma normalidade das patologias. Né? Então eu acho que a série populariza isso, vamos dizer assim. E eu acho isso muito importante. Eu acho isso um grande serviço. Existe uma diferença entre o mundo nos persegue e o mundo quer nos perseguir, e existe para isso. 4 temporadas, o Carlo ali, ele passou por muita coisa, seja com pacientes, com as pessoas que convivem com ele e com ele mesmo, né? Como ele chega nessa 4ª temporada? Eu acho que agora ele realmente se estabeleceu na ONG, né? O trabalho está extremamente sério e encaminhado. Mas os personagens que estão chegando agora, por exemplo, para se consultar, tanto com ele quanto com a Maria Clara, estão numa outra situação, não é mais da agressão, a paranoia. O interessante é que o Carlo, ele, ao mesmo tempo que ele questiona a realidade que o paciente traz, ele também aceita a realidade que o paciente traz. E através dessa aceitação é que ele consegue chegar no paciente, consegue ajudá-lo, a tirar ele dessa realidade errada, né? Porque o Contardo costuma dizer que a paranoia é uma doença do pensamento, onde você se coloca perguntas erradas e se dá respostas erradas, né? Então é um tipo de percepção da realidade deturpado. Ele não chega a ser incoerente, ele é um pouquinho deturpado, é alguma coisinha ali que te coloca. Eu tô acostumada a ser odiada, mas quem se diverte queimando corpos vivos? As coisas, elas mudam de lugar. E a Malu, por sua vez, ela tem um passado bem diferente e essas influências bem diferentes desde quando ela apareceu. Como junta o universo da Malu com o do Carlo nessa temporada? Sendo o Carlo essa pessoa curiosa e tendo essa tendência, né, de ajudar, o próprio trabalho dele tem a ver com isso. Ele encontra a Malu, por acaso, na 3ª temporada, na rua, né? E também acontece a partir de uma provocação da Maria Clara, né? Ela convida a Malu para jantar na casa dele. E aí, na 4ª temporada, parte da Malu mesmo, né? Esse pedido de ajuda. Ela está numa situação que talvez ela queira rever essa situação de moradora de rua, essa condição. Então, ela pede ajuda e ele dá essa ajuda, né? Chama ela para passar um tempo na casa dele.
E aí, no final, quando a história dela acontece, ele continua acompanhando ela e dando a ajuda que ela precisa. Não tenho nada a esconder. Você é muito hábil. Eu acredito que todo ciúme é louco. A opção por fazer episódios, um arco de 2 episódios, né? Quanto que isso trouxe de benefício para contar uma história? Quanto ele conseguiu permitir que a história ficasse mais complexa e mais completa? A gente sentia que num espaço de 1 hora, às vezes ficava um pouco, não digo apressado, mas um pouco econômico demais a maneira de mostrar os pacientes, né? A gente queria um pouco tirar os pacientes do consultório para vê-los no mundo que eles habitavam. Acho que funcionou, e funcionou tanto que permitiu, inclusive, a gente trabalhar de uma maneira mais orgânica com os diretores, trabalhando em episódios duplos. Não por acidente, na terceira temporada, a passada, a Denise Weinberg, ela foi indicada a um Emmy Internacional justamente como melhor atriz. Então, é um caso mais ou menos assim surpreendente, porque, teoricamente, ela foi considerada a melhor atriz da série inteira, tendo trabalhado numa única história, porque ela teve tanto espaço, que era justamente... Eu até brinquei com ela, isso é a confirmação de que a gente realmente estava certo. Você quer passar preocupações e mostrar certas coisas que acontecem através dos olhos do Carlo Antonini, que, digamos assim, que é um personagem que tem uma visão muito particular, por ser um psicanalista. Ele não é uma pessoa normal e corrente. Então, acho que isso que é o que torna, para a HBO, para a gente, a série tão atrativa, porque é justamente, em última análise, o que a gente quer é que o contado conte a história que ele sabe que ele quer contar da melhor maneira possível. Quando as histórias começaram a ter 2 episódios, deu mais espaço para os personagens, para os pacientes. Agora, como você tem mais tempo, os pacientes saíram do olhar do Carlo. Os pacientes ganharam uma vida própria. Então, enquanto o Carlo está lá sozinho, comendo chocolate e olhando pela janela, os pacientes estão vivendo coisas que o Carlo não está vendo. E aí isso dá ao espectador uma possibilidade de olhar para os personagens de uma maneira mais ampla. Saber quando ele está mentindo, né? Saber quando ele está falando, onde está construindo aquele tipo de paranoia, né? Então você começa a entender um pouco mais o personagem que está sendo, e isso equilibra, logicamente, o protagonismo, né, da série. O departamento de análise considera que não faz sentido mais uma tomografia de cabeça. Eu posso morrer por causa disso. Percebi que tem 3 linhas, tem o que aconteceu, o que a pessoa compreendeu e o que ela conta para o Carlo, né? Ah, claro. Quão complexo é escrever isso e entender do assunto ajuda a escrever ou simplesmente surge... Não, é crucial. Isso realmente é um trabalho de detalhe, um trabalho de origem. De ofício, é muito cuidadoso e ele acontece na escrita e se prolonga na direção geral. Sabe, de uma pequena coisa de um ator, ou mesmo do próprio Carlo, de como é que se abre uma porta ou não se abre. Tem câmeras aqui no meu consultório? Claro. Um artista hoje no Brasil, não tem como não ser paranoico, né? Existe uma perseguição enorme com a classe artística ultimamente, né? Nessa campanha eleitoral que teve, a última campanha eleitoral presidencial, onde os artistas foram demonizados, né? Enfim, existe, logicamente, as mulheres, os negros, né? O feminicídio, mimimi, os homossexuais. Né? Então, existe uma perseguição a tudo isso, né? Então, é muito fácil você achar que nós estamos sendo perseguidos e que nós vamos ser aniquilados por causa disso, mas isso não é uma verdade, né? Isso é uma paranoia.